Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. O Política Cruzada de hoje está começando. Daqui a pouco a gente vai falar da polêmica PEC Kamikaze, ou PEC dos benefícios, ou PEC das eleições. Essa PEC que ganhou tantas nomenclaturas e foi motivo de muita discussão no Congresso Nacional nessa semana, com o polêmico apagão no sistema de votação da Câmara dos Deputados. Daqui a pouco, aqui no Política Cruzada, a gente fala desse assunto. Mas agora nós vamos falar um pouco de contas públicas e, em especial, a situação financeira do Estado de Minas Gerais. Quem está conosco via remota, direto de Belo Horizonte, é o secretário estadual de Fazenda do Governo de Minas, Gustavo Barbosa. Secretário, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui ao Política Cruzada. Bom dia, Danilo, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esse tema tão importante para todos nós mineiros. É verdade. Bom, vamos começar pelo regime de recuperação fiscal, secretário, que tem sido motivo de muita discussão nesses últimos tempos, principalmente lá na Assembleia Legislativa, e eis que no comecinho de julho agora, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deferiu uma liminar pedida pelo Estado, autorizando que o Estado inicie as tratativas com o Ministério da Economia no sentido de aderir ao regime de recuperação fiscal com a União, sem a aprovação da deliberação da Assembleia Legislativa de Minas. Isso porque, claro, esse projeto já está lá na Assembleia Legislativa há algum tempo e ainda não foi levado à votação por razões várias. Eu quero saber do senhor o que isso muda no espectro prático, do ponto de vista prático, a partir de agora e desde essa decisão, que ainda precisa ser referendada pelo plenário, mas já está valendo. O que o governo do estado já fez? Já começou essas negociações com o Ministério da Economia para fazer a adesão ao regime? Qual o passo já foi dado até aqui? Bom, importante a gente contextualizar, você fez uma introdução muito boa. Nós apresentamos o projeto de lei lá em 2019, com relação à adesão ao regime de recuperação fiscal. Ele não foi debatido na Assembleia Legislativa e a gente entendeu como necessário que isso fosse adiante, que fosse pelo menos debatido na Assembleia, o que não ocorreu. Enfim, e o Estado buscou alternativas para que ele conseguisse equacionar um problema que é bastante relevante. O Estado de Minas Gerais deve hoje mais de 150 bilhões de reais e precisa equacionar esse endividamento. Hoje, o Estado, até o final de junho, o Estado não estava pagando sua dívida com a União em função de liminares, um instrumento extremamente frágil e que não consegue durar muito tempo. Liminar é uma coisa provisória. Então, o Estado vem buscando o regime de recuperação fiscal, que é um regime que foi criado para estados superendividados, que é o caso de Minas Gerais. Vários estados já entraram, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, são estados que são superendividados e precisam equacionar sua dívida, só que de uma forma paulatina, planejada. O regime de recuperação fiscal busca isso. Você começa a pagá-lo, você tem 9 anos para voltar a pagar de forma plena o seu endividamento. Então, o primeiro ano você não paga, o segundo ano você paga só 11% desse seu endividamento, o terceiro ano 22%, e assim sucessivamente, e até completando no 9º ano 100% do seu endividamento corrente, que a gente chama de endividamento corrente. Então, a gente entende que esse plano é fundamental. Minas não tem capacidade de fazer o pagamento de sua dívida de forma abrupta, ou seja, se eu voltar a pagar a dívida corrente do Estado, agora, de imediato, o Estado não teria essa capacidade. Então, a gente precisa de um prazo para buscar o planejamento financeiro adequado para voltar a pagar essa dívida, e é isso que o regime de recuperação fiscal busca. Secretário, entre as situações que geraram mais discussão, principalmente entre os parlamentares, estava a questão da privatização de empresas públicas, a exemplo da CEMIG e da Copasa. Depois, o próprio governo federal deu uma flexibilizada nessas exigências de adesão ao regime de recuperação fiscal. O projeto que foi levado para a Assembleia, salvo engano, já não tinha a concessão da CEMIG e da Copasa especificamente. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o governador Zema quando ele esteve aqui em Uberlândia, no Política Cruzada, sobre isso. Eu queria saber o seguinte: em que pé que ficou a questão da privatização das estatais? O que tem de verdade disso e o que vai ser levado agora adiante ao conhecimento do Ministério da Economia
para adesão ao regime? Bom, como você bem colocou, em 2021 foi aprovada uma nova lei, a Lei Complementar 178, que reformula um pouco a questão do regime de recuperação fiscal. E ela não exige mais a privatização das estatais, ela exige desestatização. No caso de Minas, a gente só tem inclusive já mandamos para a Assembleia Legislativa, a nossa proposta é a venda, a alienação da Codemig, que é a empresa que explora o nióbio, a gente entende que ela é necessária, né, porque o valor do ativo é fundamental para equilibrar o plano no curto, médio e longo prazo. Nesses 9 anos, a gente precisa ter recursos, além dos recursos normais de receita tributária, nós precisamos de receitas extraordinárias. E essa receita extraordinária teria como origem a alienação da Codemig, tem um valor bastante relevante, e não haveria proposta, não há hoje proposta para venda da CEMIG nem da Copasa. Atualmente, a proposta que consta na Assembleia Legislativa para alienação é somente da Codemig. Especificamente, então, da Codemig, secretário, qual que seria o montante do valor dessa alienação que entraria no Caixa do Estado como recurso extraordinário na expectativa de vocês? Danilo, não teria como antecipar. A gente tem uma estimativa, eu prefiro não antecipar, porque isso depende de um que a gente chama de um instrumento econômico que chama valuation. Né? Isso a gente está buscando no mercado, uma forma de avaliar, mas a gente entende que vale algumas dezenas de bilhões de reais. Isso é necessário para o Estado, que está um pouco do seu endividamento. O Estado, como eu falei anteriormente, é bastante endividado. Então, a Codemig seria um instrumento para buscar quitar, em parte, esse endividamento. Então, por isso que a gente precisa. Mas o valor exato eu prefiro não antecipar, dado que estudos técnicos ainda estão sendo feitos. Secretário, do ponto de vista da lucratividade, a Codemig não tem essa... não lucra mais do que talvez essa receita extraordinária que a gente receberia só de uma vez. A longo prazo, principalmente sobre isso, vocês já colocaram evidentemente isso na balança, mas eu queria ouvir do senhor, porque o nióbio, por exemplo, é um mineral muito precioso aqui para a gente, principalmente aqui na região do Alto Paranaíba, de Araxá, etc. e tal. Será que a gente não estaria entregando para a iniciativa privada um patrimônio tão rico que nós mineiros temos, em especial? Qual é a avaliação do senhor? Danilo, aí é uma questão muito de, vamos lá, temos o endividamento, né, o Estado está hoje super endividado, ele tem uma companhia que, a nosso ver, não faz sentido ser propriedade do Estado, né, o Estado ele não tem como função explorar minério, não faz parte da sua função. Uhum. Ele tem um ativo que será valorizado de forma adequada, né, ele sim, a Codemig tem um pagamento que a gente chama de pagamento de dividendos sobre o lucro. O Estado recebe mais de R$1 bilhão por ano sobre isso, só que o Estado hoje tem uma dívida que supera e muito esse pagamento de dividendos que a Codemig nos traz. Quando você vende a Codemig, como eu vou colocar, e a nossa expectativa são algumas dezenas de bilhões de reais, esse endividamento será reduzido e com isso você tem um custo de manutenção de dívida menor. E o nióbio continua lá existindo, há uma regulamentação, uma fiscalização por parte tanto do Estado quanto da União com relação à exploração do nióbio. O que não tem sentido é o Estado, super endividado, ter um ativo tão valioso e que não faz parte do objetivo dele. O Estado não tem como objetivo prestar serviço na área de educação, na área de saúde, né, segurança pública. Isso sim faz sentido para o Estado. Ser dono de mina não faz parte da função principal do Estado. Que bom que o Estado tem isso como ativo, isso é importante, eu não estou aqui querendo tirar o valor desse ativo, não é isso. Insisto, o Estado hoje ele tem muito mais necessidade de reduzir o seu endividamento do que ter um ativo que é uma mina de nióbio, quer dizer, não tem sentido econômico você fazer isso. E insisto, a região não vai perder em nada, pelo contrário. Vindo a alienação, certamente terá um parceiro privado que terá capacidade de investir, o que o Estado hoje não tem. Então, na realidade, eu acho que vai haver ganho para a sociedade, principalmente na região
vai ter um ganho para a sociedade em função de novos investimentos que virão a partir de uma aquisição por parte de um parceiro privado. Perfeito. Secretário, no finalzinho de maio ali, a Assembleia Legislativa aprovou uma proposta que autorizava o Estado a refinanciar, a renegociar a dívida com a União. Deu uma disfarçada no regime de recuperação fiscal que eles não queriam discutir e aí criaram um regime próprio lá na Assembleia. Foi mais ou menos essa leitura que a gente fez. No final de junho, o senhor disse que estava disposto, eu vi algumas declarações do senhor à imprensa de Belo Horizonte, dizendo que estava disposto a refinanciar as dívidas com a União. Agora, com essa decisão do STF, muda alguma coisa dessa proposta aprovada no fim de maio lá na Assembleia? Importante, a gente tem que separar, são dois pontos que são distintos, tá? Perfeito. Danilo, um ponto é o seguinte, o que a Assembleia autorizou foi a adesão ao artigo 23 da Lei Complementar 178. O que ele diz? Ele diz que aquelas dívidas não pagas em função de liminar poderão ser refinanciadas com a União por um prazo de 30 anos. Isso é totalmente necessário para o Estado. O Estado precisa disso, tanto é que no projeto de lei que a gente enviou do regime de recuperação fiscal está previsto a adesão a esse artigo 23. Certo. Só que o artigo 23 ele também tem um parágrafo que fala que, a partir do momento que você refinanciar sua dívida, insisto, que é necessário, está correto o que foi aprovado na Assembleia Legislativa, ele terá que abrir mão das ações judiciais que ele tem de não pagamento. O que isso quer dizer? Então, eu tenho quase 40 bilhões não pagos em função de liminar, certo? Então, eu estou refinanciando esses valores não pagos. Inclusive, tem um perdão do custo de inadimplência, né? Essas liminares do Estado, que o Estado tem, ele é tratado como inadimplente. Então, eu tenho quase 8 bilhões de reais de custo de inadimplência que serão perdoados. Então, o Estado necessariamente precisava aderir ao artigo 23. Só que ele não tem capacidade de voltar a pagar o que a gente chama de dívida corrente, ou seja, ele teria que começar a pagar a dívida corrente. Qual é a diferença, só para a gente ter uma ideia de valor? Este ano de 2022, só no segundo semestre, seria uma diferença de quase 4 bilhões de reais se não aderíssemos ao RRF. O ano que vem, mais de 9 bilhões de reais, ou mais de 8 bilhões de reais, se não aderíssemos ao RRF. Então, é importante, não só o artigo 23, mas adesão ao RRF. E o que o ministro Nunes Marques, do STF, decidiu? Que o Estado poderia aderir ao regime de recuperação fiscal, fazer a interação com o Tesouro Nacional, e foi o que fizemos. Já fizemos a solicitação, já foi publicado no Diário Oficial, e o Estado já está tendo a prerrogativa de não pagamento da dívida. Ela vai ser paga de acordo com o regime de recuperação fiscal, ou seja, o primeiro ano não se paga, o segundo paga 11%, o terceiro 22% e assim sucessivamente. Então, o Estado já está com essa prerrogativa. Então, o Estado já, a partir de julho, ele não está pagando mais a sua dívida, mas não em função de liminar. Ele não está pagando sua dívida em função da adesão ao regime de recuperação fiscal que foi possibilitada pela decisão do ministro Nunes Marques, do STF. Secretário, o Estado já fez as contas sobre esse refinanciamento do artigo 23, que o senhor explicou muito bem aí como é que funciona a distinção de um e outro. Como é que qual vai ser o desembolso neste ano em específico? E esse desembolso pode comprometer alguma coisa no compromisso, no planejamento do Estado até o fim do ano para fechar as contas de 2022? Não, esse daí já está no planejamento. O impacto este ano de assinatura do artigo 23, somente do artigo 23, sem o retorno do pagamento da dívida, é um impacto de 900 milhões, está na nossa programação financeira. O ano que vem, esse impacto é de quase 2 bilhões, que também está na nossa programação financeira. Então, não haverá impacto, pois já estava planejado esse pagamento, essa volta de pagamento pela adesão ao artigo 23. Bom, já falando de planejamento, então, vamos entrar na questão da redução do ICMS dos combustíveis. Também foi muita polêmica lá no Congresso Nacional. O governo de Minas já promulgou, o governador já decretou o desconto, aquele limite de 18% dos combustíveis, serviço de telefonia, comunicação, etc. e tal. Mas, tecnicamente, secretário, para o senhor, aí na Secretaria de Fazenda, o que isso vai representar? Bom, Danilo, essa redução imposta pelo Congresso Nacional,
né, sem uma discussão devida, a nosso ver, com os estados e municípios. Vamos lembrar que a redução do ICMS, ela impacta não só os estados, ela impacta os municípios, Sim. Pois eles recebem 25% de toda a arrecadação de ICMS, eles recebem, então esse impacto vai para os estados e vale para os estados e vale para os municípios. O nosso impacto bruto é algo como 12 bilhões de reais ano, um impacto bruto esperado, e parte dele, como falei, vai para os municípios. Então, há sim uma redução de valor. Esse impacto, realmente, ele não estava no nosso planejamento financeiro. Isso aconteceu nos últimos 45, 50 dias. Quando a gente faz um planejamento financeiro, você faz de curto, médio prazo, não estava no nosso planejamento. Mas, enfim, e agora a gente está buscando se adequar, é relevante, 12 bilhões de reais para um estado que arrecada em ICMS, em tributos, algo como 80 bilhões de reais, ou seja, uma perda aí próxima de 14%, em que a gente vai ter que se adequar, uma vez que as despesas não mudaram. O estado só teve redução de receita e não teve redução de despesa. Então, isso vai trazer uma necessidade de trabalhar uma readequação nas despesas, mas garantindo que educação, saúde e segurança teremos um orçamento adequado conforme determina a lei. Pois é, secretário. Depois também de muita polêmica, o governo promoveu reajuste nos salários dos servidores na casa de 10% ali em meados de abril, maio e tudo mais. Então é mais dinheiro que o Estado tem que desembolsar. Tudo bem. E agora esse golpe financeiro, por assim dizer, que é o impacto do ICMS. O Estado vai conseguir, secretário, honrar com os compromissos do funcionalismo até o fim do ano, principalmente com esse reajuste, com menos receita? O senhor já pôs aí na caneta, na ponta do lápis, o que isso vai ser até dezembro? Eu estou preocupado com o fechamento do ano, exatamente por essa falta de planejamento, essa surpresa na queda do caixa. Como é que está isso para o fim desse 2022, secretário? Bom, é importante colocar que nesse ano a gente pega só metade desse impacto, lembrando que ele é bruto. Sim. E como é que a gente, então, está trabalhando essa questão? Sim, só reforçando que sim, não haverá impacto para o servidor. O servidor receberá, o servidor ativo, inativo, pensionista, receberá o seu salário, como vem recebendo desde agosto do ano passado em dia, Então, isso vai acontecer, a gente mantém essa situação. O que vai acontecer é que, primeiro, nós temos um diagnóstico de melhora de arrecadação, uma vez que o crescimento da economia brasileira superou as expectativas nossas. Então, isso ajuda a atenuar um pouco esse problema. O segundo é que a própria decisão do Nunes Marques evita que o Estado gaste hoje 4 bilhões de reais no pagamento de dívida, o que deixa um caixa mais aliviado. Mas, mesmo assim, a gente vai precisar apertar o cinto aqui, ali, enfim, mas insistindo sem comprometer o pagamento de salário de servidor e os investimentos na saúde, educação e segurança. Secretário, quais seriam as alternativas estudadas para o ano que vem, por exemplo? Eventualmente, caso aconteça a vitória, a reeleição do governador Zema, essa vai ser, sem dúvida, uma grande preocupação do próximo governador, seja ele quem for, e dos próximos governadores. O que vocês já colocaram aí como possíveis soluções para tentar resgatar uma parte, pelo menos, dessa arrecadação, tirando a questão da economia, do fortalecimento da economia, porque isso também, assim, há controvérsias, Tudo bem que esse ano está melhor, mas a gente não sabe como é que está indo essa inflação, taxa de juros muito alta, investidores botando um pé no freio por conta também da questão política do país, então tem muitas interrogações aí também do cenário econômico. Ok, tirando essa parte, do ponto de vista do Estado mesmo, a mão do Estado, no que vocês estão pensando? Mudar o regulamento do ICMS no sentido de mudar a taxação de outros produtos, outros serviços, seria uma hipótese? Rever essas alíquotas de outros setores da economia também? Isso tudo já passou pela cabeça de vocês ou ainda não? Não, Danilo, deixa eu te falar. O governador, ele tem como premissa a não majoração de impostos. Isso é um conceito, Ele desde o início colocou isso como um conceito, então não temos como, isso daí não está na nossa avaliação.
A gente parte do princípio do que tem sido feito, é o que é dado para que a gente trabalhe o nosso orçamento. O que a gente pretende fazer, né? O que a gente ainda está estudando no ano de 2023, quando efetivamente o impacto é pleno, né, nesse valor que eu coloquei para vocês. Obviamente, mais uma vez insistindo, no não pagamento da dívida em função do RRF, isso reduz muito o nosso desembolso, e aí você vai partir para o que a gente chama de despesas discricionárias. Só para deixar claro para todos que estão nos assistindo, um estado, de cada R$100, e no estado de Minas é assim, de cada R$100, o estado tem algo como R$6 só, que a gente chama de despesa discricionária, ou seja, que o estado tem capacidade de manusear, de gerenciar. Então, o custeio de uma secretaria, é uma conta de luz, é uma conta de água, é o gasto com frota de carro, é o gasto com conta de luz, enfim. São despesas que a gente chama de despesas de custeio, que é onde o Estado tem que buscar administrar. Por exemplo, você tem vinculações de saúde e educação, você tem que investir no mínimo 25% do seu orçamento tributário em saúde, em educação, 12% em saúde. Você tem os custos fixos da segurança, que esses não podem ser comprometidos, então você tem que mantê-los. Você tem o repasse aos municípios, 25% da arrecadação de ICMS vai para os municípios, 50% da arrecadação do IPVA vai para os municípios. Então, vamos dizer assim, essa conta, ela, para o Estado ter capacidade de administrar, é algo como 6% só disso que o Estado vai tentar administrar junto às suas despesas. A melhora de receita, insisto, sem aumento de tributos, é o que está na nossa cabeça também. A gente tem algumas ações que estão em andamento. Eu vou dar um exemplo de Divisa Tributária Segura, é um programa que a gente já começou a implantar, a gente entende que isso vai trazer maior efetividade na nossa malha rodoviária com relação à fiscalização tributária, entre outras ações de cruzamento de malhas de informações. Enfim, é uma receita mais ativa, né? Uma fiscalização mais ativa, que faz com que o contribuinte não tenha nenhum interesse em não pagar o seu tributo, né? Uma vez que há uma fiscalização. Então, a gente vai buscar nisso, como eu falei, tirando essa que você disse, o resultado da economia, né? A gente vai buscar, dentro dos limites que um orçamento público permite, tentar encaixar, mas não vou mentir, é claro que está bem difícil a gente buscar isso, mas a gente acho que vai conseguir, né? Já fizemos tanto nos últimos 3 anos, que eu acho que a gente vai conseguir chegar numa equação satisfatória. Secretário, quando a gente começa a discutir sobre reequilíbrio em contas do Estado, desidratação das receitas do Estado, etc. e tal, 2 preocupações são as mais latentes num primeiro momento. A primeira é a questão de honrar os salários dos servidores. O senhor acabou de dizer que isso está tudo ok, está garantido, então está tranquilo nessa parte. E a segunda questão é a respeito do repasse do Estado para os municípios. Sobretudo aqui em Minas Gerais, isso é uma preocupação grande, que com um Estado com um território desse tamanho, 853 municípios, muitos deles dependem muito dos repasses do Estado. Quando o governador Zema assumiu o governo há 4 anos, as dívidas do Estado com os municípios eram gigantescas e isso também comprometia o caixa dos municípios. Partindo do pressuposto que essa queda do ICMS dos combustíveis também vai impactar diretamente os municípios, e o senhor falou disso, é bem verdade, o próprio prefeito Adelmo aqui de Uberlândia já declarou que está muito preocupado com isso. Recentemente o prefeito Falcão de Patos de Minas disse que está bastante atento a isso também, que o impacto vai ser considerável. Corre o risco de o Estado também ter algum problema no repasse para os municípios diante dessa nova realidade da arrecadação? Bom, Dani, é importante, você fez uma contextualização que é importante a gente frisar. Quando a gente assumiu lá em 2019, janeiro de 2019, o Estado devia 7 bilhões de reais aos municípios não repassados em função do ICMS, Fundeb e IPVA. Então, o Estado era um devedor, o que quebrou vários municípios. A gente tem informação que vários municípios não conseguiram honrar os seus haveres, não conseguiram honrar as suas obrigações junto aos servidores, junto aos fornecedores, enfim. E o Estado fez um acordo
lá mesmo, em abril de 2019, fez um acordo de pagamento desses 7 bilhões e que a gente encerrou agora em abril. De abril para maio, o Estado quitou todos esses 7 bilhões de reais, fora o pagamento que a gente chama pagamento corrente, que é aquele que todo mês o Estado tem que fazer, é mandatório, isso é legal, é mandatório, o Estado fez isso. Além de fazer isso, ele fez o pagamento de 7 bilhões de reais herdados do governo anterior. Então, o Estado fez isso. E um conceito importante, a redução do ICMS, ela, na realidade, como há uma vinculação dos 25% dos municípios, eles vão continuar recebendo, só que menos a queda de arrecadação. Ou seja, se a arrecadação ela cair 15%, por exemplo, os estados continuarão recebendo seus repasses, só que com 15% a menos em função dessa imposição do Congresso Nacional de redução de alíquotas de ICMS, que como consequência a redução de arrecadação para os estados e municípios. Tá certo. Gustavo Barbosa é secretário estadual de Fazenda do Governo de Minas. Secretário, prazer falar com o senhor aqui no programa. Muito obrigado. Volte outras vezes para a gente falar um pouco mais das contas do Estado, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição. É muito importante toda a sociedade mineira entender como as coisas funcionam. Aliás, eles são fundamentais, pois eles é que pagam os impostos, né? O Estado é que administra esses impostos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, secretário. Você não saia daí, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Na volta vamos discutir a questão da PEC dos benefícios, ou a PEC kamikaze, ou a PEC das eleições. Aí o nome eu vou deixar para vocês falarem, a gente vai esmiuçar esse assunto aqui no segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até lá.